Fala, servidor, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de Direitos Humanos. Vamos falar hoje sobre um tema mais do que importante para o seu edital. Vou falar sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa famosa DUDH de 1948, texto essencial para a prova de vocês. Então vamos começar o nosso trabalho. Sou o professor Adenilton Almeida e muito obrigado por fazer parte desse projeto e eu consegui te ajudar na sua aprovação. Então, jogando aqui na tela, nós temos o seguinte: eu começo com vocês agora a falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, de 1948. Vou começar o nosso bate-papo deixando para vocês o seguinte: dúvidas, professor Adenilton no Instagram, e se você quiser conteúdo também lá no canal do nosso YouTube, você vai encontrar com o professor Adenilton Almeida. Vai ser um prazer aí poder ajudar na sua preparação, beleza? Feitas essas recomendações, já vou trabalhar, não vou perder muito tempo, já jogo para cá e eu quero falar sobre a organização para as provas objetivas. Como é que é isso aqui? Direitos humanos é um tema muito aberto, então eu vejo muitas vezes o candidato, o aluno ou o colega que está estudando, ele tem uma dificuldade, ele fala assim: professor, é muita matéria, muita coisa para ler, tem como dar uma organizada nesse dispositivo, nesse texto, nesse documento para a gente começar a trabalhar? Tem. Então, pensando nisso, eu separei o documento em 4 etapas, tá? Nossa aula, ela vai ser reduzida em 4 etapas. Como assim, professor? O que mais cai em provas objetivas? Eu fiz esse esqueminha aqui pra gente. Falou de provas objetivas, nós temos alguns tópicos que são essenciais. Primeira situação, eles adoram cobrar de vocês o contexto histórico que a DUDH foi realizada. Nossa primeira aula vai ser justamente falar sobre isso. Qual o contexto histórico? Qual que é o momento, o evento histórico que influenciou a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Relaxa que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Primeiro vamos fazer um tutorial aqui. Próxima informação, que é usual de você encontrar no dia a dia, é ele falar sobre a estrutura. A DUDH ela é composta por 30 artigos. E quais são os direitos albergados nesses 30 artigos? Tem direito de primeira geração? Tem de segunda geração? De terceira geração? Fala sobre pena de morte? Não fala sobre pena de morte? Você vai ter que ter uma visão dessa estrutura do nosso documento. A outra situação é disposições doutrinárias, tá? Direitos humanos é muito relacionado a doutrinadores. Flávia Piovesan, André Carvalho Filho, você vai encontrar também Valério Mazzuoli e outros doutrinadores, são professores que escrevem sobre direitos humanos. Então é bem comum você encontrar questões baseadas nessa análise doutrinária que ela é feita. E isso eu vou fazer com vocês. A gente vai trabalhar em especial a natureza jurídica do documento. E para fechar, tema mais importante é o nosso quarto tema, que vai falar sobre o texto. São 7 considerandos, que seriam uma espécie de um preâmbulo da nossa DUDH, e mais 30 artigos falando sobre diversos tópicos, e é justamente esse bate-papo que a gente vai ter ao longo dessa aula, tá? Então não vou perder tempo não, já vamos começando com o nosso contexto histórico. O que aconteceu no mundo, qual que é o evento histórico, o que precedeu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nas minhas aulas presenciais, eu sempre gosto de utilizar o seguinte: direitos humanos, ele tem o efeito mola. Nunca ouvi falar de efeito mola, Adenilton, que diacho é isso? Sempre que tem uma violação extrema de direitos humanos, a geração subsequente, os anos subsequentes a essa violação de direitos, ela tende a ter uma maior positivação, uma maior procura de direitos, de relacionar, de trazer aquilo para um documento. Então é muito comum. Você tem um evento de violação de direitos humanos, os anos subsequentes, eles são ali, usualmente, para a criação de novos direitos, de reivindicar, de reconstruir alguns pensamentos dentro dessa necessidade de positivação dos direitos humanos. E nós tivemos 2 grandes eventos que abalaram a sociedade como um todo. Primeiro deles, Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, as atrocidades que nós tivemos na Primeira Guerra Mundial, ela começa em 1914 e vai até 1918.
Alguns colocam 1919. Nós vamos usar, as datas não são aqui as mais importantes para a gente. Eu quero que você entenda que tivemos a Primeira Guerra Mundial. Então nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, ela vai afetar diretamente a violação de direitos humanos. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. 1914 até 1918. O pós-Primeira Guerra Mundial, nós temos vários eventos. Por exemplo, em 1919, você tem o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele tem ali uma tentativa de reconstrução da Europa destruída no pós-Segunda Guerra Mundial. O pós-Primeira Guerra, tá? Eu falei Segunda, mas entenda a Primeira Guerra. O pós-Primeira Guerra Mundial também é marcado por uma reconstrução e uma necessidade de criar direitos de segunda geração. Até então, a grande máxima eram direitos de primeira geração, direitos de defesa, direito de abstenção, de oposição ao Estado. Agora, nós temos uma necessidade do Estado intervir na reconstrução da própria sociedade, na reconstrução das famílias, da educação, do saneamento básico, trabalho e direitos que estão relacionados à segunda geração. Beleza, mas toma cuidado. Para a sua prova, o grande evento histórico que vai impulsionar a criação da DUDH não é a Primeira Guerra. Adenilton, mas por que você colocou a Primeira Guerra então, irmão? É só para confundir a minha cabeça? Não, é justamente para chamar a sua atenção. A Primeira Guerra Mundial, ela tem vários direitos que são construídos após a Primeira Guerra Mundial. E tem alguns órgãos, por exemplo, a Liga das Nações, ela foi feita em 1919 pelo Tratado de Versalhes. A Organização Internacional do Trabalho, de 1919 também, OIT, que existe até hoje, ela é feita no pós-Primeira Guerra Mundial. Mas não é a Primeira Guerra Mundial que vai ser o estopim ali a deflagrar a DUDH. A DUDH, ela vai vir no momento, vamos até colocar isso aqui, ó. Nós temos a Primeira Guerra, acaba a Primeira Guerra Mundial, todavia, nós vamos ter, anos depois, a Segunda Grande Guerra Mundial. A guerra, tá? Ela tem, infelizmente, uma violação extrema de direitos humanos. Todavia, ela vai começar aqui, ó, em 1939 e vai até 1945. Decora essa data, tá? 39 a 1945. Por que, Adenilton, que a Segunda Guerra ela tem uma importância crucial na resolução das nossas questões? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ele vê a necessidade de internacionalizar direitos humanos. A banca CESP ama falar sobre esse tópico, tá? Tem outras bancas que também vão cobrar muito esse processo de internacionalização, ou também chamado de processo de globalização dos direitos humanos. O pós-Segunda Guerra Mundial, ele marca justamente o início dessa configuração, dessa mudança de paradigma na sociedade. A sociedade estava muito preocupada com direitos internos, ela estava muito preocupada com a sua soberania, então eu quero proteger o meu Estado. Mas a Segunda Guerra Mundial, ela traz, pelas violações à dignidade da pessoa humana, a violação à própria instituição pessoa, a própria instituição humana, ela é altamente vilipendiada ao longo da Segunda Guerra Mundial. Vai ter atrocidades como nazismo, fascismo e outras situações que reduziram a dignidade da pessoa humana praticamente a níveis zero de proteção. Então, em face disso, o pós-Segunda Guerra Mundial nasce na sociedade, nasce na nossa concepção social, a necessidade de se unir, a necessidade de globalizar os direitos, internacionalizar os direitos, com o objetivo de evitar novas guerras, de evitar futuras violações a direitos humanos. Então eu tenho uma seguinte situação: ou nós vamos nos unir para evitar novas guerras, ou teremos outras guerras, e isso vai chegar ao próprio fim da civilização, ao próprio fim da humanidade. Então, qual que é o grande detalhe da Segunda Guerra Mundial? O pós-Segunda Guerra Mundial, ele vai ter o evento histórico que vai proporcionar isso aqui, ó, um processo chamado processo de internacionalização, internacionalização
sionalização, ou também chamado processo de globalização dos direitos humanos. Globalização dos direitos humanos. Quando começa esse processo? Esse processo ele é iniciado no pós-Segunda Guerra Mundial, no qual a sociedade vê a necessidade de unificar, a necessidade de se juntar com o objetivo de evitar novas guerras, com o objetivo de trazer uma proteção que não é apenas dentro do seu país, mas é uma proteção global. Tanto é que vai nascer um sistema que nós chamamos de Sistema Global de Proteção. Nós vamos ter, no pós-Segunda Guerra Mundial, a tratativa de criar um sistema global de direitos humanos. Esse sistema global, ou como o professor Valério Mazzuoli vai chamar, Sistema Onusiano de Proteção de Direitos Humanos, ele vai trazer um gradiente, eu estou usando essa palavra porque várias questões utilizam essa palavra, um gradiente de direitos de proteção à pessoa humana, que vai valer para toda a sociedade. Então, qual que é o objetivo? Universalizar direitos humanos. Grava essa característica. O pós-Segunda Guerra Mundial traz a necessidade da universalização dos direitos humanos. Direitos humanos devem ser universal, deve ser para todos, e não apenas para segmentos, para castas sociais. Eu vou trazer uma proteção de direitos humanos para todos, independentemente de nacionalidade, de raça, de etnia, de características genéticas, de convicção política, filosófica, religiosa. Eu vou trazer a proteção de direitos humanos, pelo simples fato de ser pessoa humana. Então traz a ideia da universalização. Tá, professor, mas você está falando, e qual que é a efetividade disso aí? O que vai marcar esse processo de globalização? Por que você está falando que houve a globalização de direitos humanos, a internacionalização de direitos humanos no pós-Segunda Guerra Mundial? Por duas situações. A primeira delas, o pós-Segunda Guerra Mundial, a sociedade viu a necessidade de fazer a criação de um órgão de proteção de direitos humanos. E esse órgão foi a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, Organização das Nações Unidas, que foi criada em 1945. 1945, no mesmo ano que terminou a guerra, a sociedade se reuniu em São Francisco, tá? Estados Unidos. Eles vão aos Estados Unidos. Por isso que você vai ter a Carta de São Francisco. O documento que cria a Organização das Nações Unidas é a Carta das Nações Unidas, também chamada de Carta de São Francisco. Em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, a sociedade se reúne com o objetivo de trazer um órgão responsável pela proteção, pela garantia de direitos humanos para toda a sociedade. Qual que é esse órgão? É a Organização das Nações Unidas, criada em 1945. A sociedade já tinha tentado fazer um órgão parecido. Em 1919, lá no Tratado de Versalhes, pós-Primeira Guerra Mundial, você vai ter a criação da Liga das Nações. A Liga das Nações é um precursor, é um precedente do que venha a ser a ONU. O objetivo da Liga das Nações, no pós-Primeira Guerra, era tentar evitar novas guerras, fazer uma situação de interligar as nações. Não deu muito certo, porque ela nasce em 1919, só que 20 anos depois, em 1939, você tem a Segunda Guerra Mundial. Então ela tentou, mas ela não conseguiu ter o êxito necessário para evitar novas guerras. Aí, pós-Segunda Guerra Mundial, eles vão criar a Organização das Nações Unidas em 1945 pela Carta das Nações Unidas, Carta de São Francisco. Porém, você tem um órgão, mas eu preciso de um documento. Eu preciso materializar em um formato de uma declaração, tá? Depois a gente vai estudar essa questão, se é tratado, se é declaração, já te adianto, é uma declaração, não é um tratado, é uma resolução, é a resolução 217A da Assembleia da Organização das Nações Unidas. Então não é um tratado, é uma declaração. Ela tem ideias unilaterais. Não é um tratado que juntaram todo mundo, deram as suas opiniões e criaram um documento. Não, esse documento ele foi criado pela ONU e foi declarado e quem quisesse aderia ou não a esse documento. Então esse documento é o que a gente está estudando hoje. Nós tivemos
a nossa ONU em 1945, só que nós precisamos de um documento. E esse documento, ele vai ser criado, você vai ter a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento aqui, ó, é uma Declaração Universal dos direitos humanos. Claro que esse nome grande eu não vou usar ao longo da nossa aula o tempo todo. Eu vou simplesmente chamar de DUDH, e é interessante a data de 1948. 3 anos depois da ONU, foi criado o documento que vai trazer aí as ideias iniciais para reconstruir uma nova sociedade. Então, esse documento, a DUDH, ela tem uma importância muito grande dentro desse processo de internacionalização de direitos humanos. Ele não é o primeiro documento a proteger direitos humanos. Nós temos vários outros documentos. Por exemplo, as provas costumam colocar como primeiro documento positivado a falar sobre direitos humanos o Código de Hammurabi, de 17 séculos antes de Cristo, feito na Babilônia. Então, o Código de Hammurabi, dentro dele vai ter a Lei de Talião, ele foi feito 17 séculos antes de Cristo, e ali você já tinha os primórdios de uma positivação de direitos humanos. Então, a DUDH, longe de ser o primeiro documento a falar sobre direitos humanos, só que ela vai trazer para si a ideia de ser um dos primeiros documentos a universalizar a proteção de direitos humanos. Ela não é o primeiro documento a tentar ser colocada para vários países. Por exemplo, a Declaração Americana, ela é anterior à Declaração Universal. Todavia, a Declaração Universal, ela é o principal documento do sistema global de proteção de direitos humanos. É um dos primeiros documentos a trazer a ideia da necessidade de universalizar direitos humanos com o objetivo de evitar futuras violações e futuras guerras ou outras coisas nesse sentido. As bancas adoram perguntar desse contexto histórico. Então, para facilitar a sua vida, entenda o contexto histórico. Mas, Adenilton, tem muita informação. Tem como a gente resumir isso aí? Tem. Aí eu vou te apresentar o que a gente vai usar muito ao longo das nossas aulas, o chamado checklist, que são informações que, ao longo da nossa construção de aula e realização de questões, a gente vê que são comuns de caírem em tópicos de prova. Então, bora lá. O que é necessário você entender desse checklist? Qual que é o momento histórico da criação da DUDH? A DUDH, ela nasce em um momento de pós-Segunda Guerra Mundial. Ela é feita em 10 de dezembro de 1948. Tem algumas bancas que não tem o que perguntar, pergunta a data da DUDH. Pergunta até o local que ela foi feita, tá? A DUDH, ela foi proclamada em Paris em 10 de dezembro de 1948. Tanto é que 10 de dezembro é o Dia Mundial dos Direitos Humanos, justamente porque é o ano, é o dia, é a data que foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem fez isso? Foi Eleanor Roosevelt, tá? Que é viúva do presidente Roosevelt. Então, por um ato simbólico, ela teve um papel primordial na elaboração desse documento. E se você jogar aí no Google, Declaração Universal dos Direitos Humanos, imagem, vai aparecer uma senhora com um documento gigantesco, como se fosse um jornal, olhando esse documento. Aquela é Eleanor Roosevelt, e ela está em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948, proclamando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Muito comum eles perguntarem o momento histórico. Aí você lembra, é o pós-Segunda Guerra Mundial. E essa declaração, ela vai marcar, ela vai ser o principal documento a criar esse processo de internacionalização dos direitos humanos, que alguns chamam de processo de globalização dos direitos humanos, que vai trazer essa formação de um sistema global, tá? Que vai trazer essa criação de um sistema global de direitos humanos. Lá na frente, a gente vai trabalhar os sistemas. A gente tem sistema global, sistemas regionais.
Você tem lá o sistema global, marcado pela ONU e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas você tem os chamados sistemas regionais, como o sistema interamericano, que tem a Organização dos Estados Americanos, o sistema europeu, o sistema africano. Isso aí é para uma nova aula, mas por enquanto entenda-se, o principal documento do sistema global é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todavia, a doutrina fala que a declaração ela precisou de uma efetivação. E para dar efetivação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, foram criados dois pactos: Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Os dois foram feitos em Nova York em 1966. Juntando esses três documentos, e aí vem questões que perguntam isso, vão formar a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos, ou International Bill of Rights, que é justamente essa carta, é o documento ali, uma junção de três documentos que vão servir de principal norte, tá? Vão servir de principal positivação desses direitos a nível global, formando esse sistema global. Claro que eu deixei isso anotado para vocês aqui no nosso checklist, que é essa tal da Carta Internacional dos Direitos Humanos, International Bill of Rights. Eu lembro que a PRF já cobrou isso aqui em uma questão dela. Compreende o seguinte conjunto de diplomas internacionais. São eles: primeiro, Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, primeira geração, 1966, e no mesmo ano, o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, também de 1966, aí trazendo os direitos de segunda geração. E para fechar o meu checklist, ficar atento aqui, ó, os princípios nucleares da DUDH. A DUDH, ela está fundamentada em dois princípios nucleares: o princípio da universalidade e o princípio da indivisibilidade. Já vi questões falar que também tem o princípio da interdependência entre os direitos, mas os que usualmente são cobrados é o princípio da universalidade, direitos humanos para todos, independentemente de raça, independentemente de local de nascimento. Eu não tenho uma necessidade de ter características específicas para você poder ter ali a situação de direitos humanos. Não, direitos humanos ele vai ser posto para todos, tá? Cuidado com essa informação. E claro que não há uma situação de hierarquia entre esses direitos, é justamente a característica da indivisibilidade dos direitos humanos. Fechou? Vamos lá? Vamos fazer questões? Vamos trabalhar um pouquinho e ver como é que isso já foi cobrado em provas. Primeira questão, prova Departamento Penitenciário de... não lembro agora o ano dessa questão, mas é a banca CESP. Falou o seguinte: a DUDH pode ser considerado ato inaugural de uma nova concepção de vida internacional. Qual que é essa nova concepção de vida internacional? É justamente a globalização dos direitos humanos ou o processo de internacionalização. É isso que ele está falando para a gente, dos direitos humanos. Beleza. A DUDH, ela marca essa inauguração dessa nova situação? Marca, tá? A DUDH, ela tem esse viés de inaugurar, de ser o primeiro documento. Justamente por proclamar para a comunidade das nações, então aqui, ó, comunidade das nações, dá uma ideia de que ela é universal. Quando fala que ele está não só para um estado em si, não é só para um país, mas ele está falando para a comunidade das nações, está falando para todas as nações, para o sistema global de proteção, a importância dos direitos humanos para a boa convivência coletiva. Tá super certo, tá? A DUDH, ela traz mesmo esse viés, essa situação aí pra gente. Questão 1, correta. Questão 2, continuando na banca CESP, falou o seguinte: prova de escrivão da Polícia Civil, aqui do Distrito Federal, prova de 2021. Acerca da concepção da evolução histórica dos direitos humanos, julga o item a seguir. A DUDH, Declaração Universal de Direitos Humanos, 1948, foi o primeiro documento, normativo, a informação principal está aqui, ó, de alcance global,
ela não é o primeiro documento normativo do mundo, não, mas ela tem essa ideia de ser o primeiro de alcance global. Aí fica correto. Eu tenho outros documentos anteriores a ela? Tenho diversos documentos que são anteriores à DUDH. Mas qual que é o que tem um alcance global, de universalizar, que é feito por um órgão internacional? Aí você vai ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos como sendo esse primeiro documento, ou um dos primeiros documentos, este pode colocar como correta. Questão 3, PRF 2021. À luz da Constituição Federal de 1988 e do Pacto de São José da Costa Rica, que é a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos, ele é de 69, tá? Esse pacto é de 1969, e do entendimento do Supremo Tribunal Federal, julgo o item que se segue, relativo aos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos primeiros instrumentos normativos, então tá legal aqui, ó. Ele não falou, não afirmou que é o primeiro, ele falou que é um dos primeiros. Posso adotar também essa ideia. Normativos gerais de direitos humanos adotados por uma organização internacional. Qual que é essa organização internacional? A ONU, tá? O primeiro documento aqui, ó, a DUDH, ela é adotada pelo órgão internacional, que é justamente a Organização das Nações Unidas, que foi criada em 1945 e ela faz a sua declaração em 1948. Destacou-se pelo fato de comportar a ideia de dignidade da pessoa humana como ponto de convergência da ética universal e do fundamento valorativo do sistema protetivo global dos direitos humanos. Tá certinho, tá? Bem bonitinho aí, bem legal pra gente. Uma próxima, 2023, prova de agente de trânsito. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada após a Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Você vai encontrar algumas questões que vão falar pós-Primeira Guerra Mundial. É bem comum você encontrar questões falando pós-Primeira Guerra. Não é. Ela é adotada no pós-Segunda Guerra. Ela foi adotada em 1948. A guerra termina em 1945. Salvo engano, setembro de 45, você tem o fim da Segunda Guerra Mundial e você vai ter, em dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E estabelece um conjunto abrangente de direitos fundamentais reconhecidos internacionalmente. Perfeito. Ele traz a ideia desses direitos serem universais. Eu não tenho mais uma ideia de direitos apenas de um determinado país, mas eu tenho a ideia de direitos de viés universais. 5. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, ONU, foi proclamada em Paris, tá perfeito, Eleanor Roosevelt, em Paris. A data, 10 de dezembro de 48, tá certo também. E se constitui um marco na história dos direitos humanos. Perfeito. É o marco histórico que vai falar sobre a questão dos direitos humanos serem internacionais. Direitos humanos ganham esse viés de serem internacionalizados dos direitos humanos. De acordo com esse documento, os direitos humanos, entre outras características específicas, são universais, perfeitos, são indivisíveis e são interdependentes. É uma questão que, vou falar a verdade, ela não falava muito só da DUDH. Ela não queria falar só da DUDH. Ela criou um contextozinho ali bonitinho, mas ela está pensando sobre características dos direitos humanos. E sim, os direitos humanos são universais, os direitos humanos, eles são indivisíveis e têm a interdependência. Mas isso não é falando da DUDH, mas é falando dos direitos humanos como um todo. Então essa questão tem que fazer uma ressalva, tá? Porque quando a gente fala de DUDH, aí os dois principais marcos, tá? Princípios, é que eles são universais e indivisíveis. Agora, a interdependência é uma característica geral dos direitos humanos, não é bem o ponto central da DUDH. Questão 6, falou o seguinte aí para o candidato. A declaração foi criada após a Segunda Guerra Mundial, em um contexto de necessidade de se estabelecer padrões mínimos para a proteção dos direitos em todo o mundo, a fim de prevenir novas violações desses direitos no futuro. Tá? Perfeito. Isso aqui ele traz a gênese, a ideia em volta da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou os estados se juntam, unificam seus pensamentos,
positivam isso num texto, numa declaração, para evitar futuras agressões ou novas agressões, novas guerras, elas serão ali inevitáveis, vão acontecer novas guerras. Então essa é a ideia, sim, da DUDH, beleza? Voltando para cá, deixa eu ver se eu tenho mais questões. Não tenho, aí eu tenho que falar sobre a estrutura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, irmão, para falar sobre estrutura, preciso de mais tempo, preciso que você venha com gás total para eu falar sobre a estrutura. Então, vou fechar essa aula agora e na próxima aula a gente fala sobre estrutura, natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Gostou dessa aula? Me siga no Instagram, Professor Adenilton. Vai ser um prazer poder bater um papo com você, tá? Qualquer dúvida, me siga nas redes sociais. Um abraço e até mais.